Segunda-feira, noite do início da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio recebe o Cruzeiro, o Internacional enfrenta o Líder Sport lá em Recife. Na Copa América, a Argentina dá um sacode no Paraguai e está na final com o Chile. E a LAF estreia em casa na segunda fase da Liga Nacional de Futsal. E agora, no Papo de Boleiro. Quem imaginou o time do Brasil enfrentando, por exemplo, a Argentina de Messi na Copa América? Deve ter passado pela mente de muitos que isso poderia um dia acontecer. Não foi dessa vez. Graças ao Paraguai e né? Graças a Deus. Ufa. Diogo Botti, que sacode que a Argentina deu no Paraguai ontem. Olha, Márcio, acompanhar o primeiro tempo daquela partida lá, onde a Argentina até dominou os primeiros minutos, acabou fazendo 2-0, mas teve gols descontos do Lucas Barrios lá no final da primeira etapa e tomou uma certa pressão do Paraguai. Todo mundo imaginou que o jogo poderia ser taco a taco no segundo tempo. Mas o que se viu realmente... Olha, eu nunca tinha visto uma das primeiras apresentações de Messi, Barcelona, na Argentina. Gastou a bola o argentino ontem, literalmente. Eu acho que foi disparada a melhor atuação dele com a camisa da Argentina. Mais do que qualquer Copa do Mundo que ele já tenha atuado, mais do que qualquer amistoso. Ontem o Messi foi o Messi do Barcelona, que os argentinos tanto esperavam. Ontem ele, camisa 10, gastou a bola e foi o grande responsável. Não fez nenhum gol, mas deu 4 assistências, né? Então, encaminhou. Então, realmente, ontem o Messi fez muita diferença e colocou a Argentina na final. E a Argentina favoritasse conquistar esse título aí contra o Chile, mesmo os chilenos jogando em casa. Não tem como ser diferente, né? Xixi, lelele, né? Xixi, lelê, 666. Essa era a chamada do Olé hoje. 6-1. Este foi o placar da desgraça do Paraguai, né? Acabou. É verdade. O semifinal aí, final conhecido, sábado a gente verá o campeão da Copa América. E sem Brasil na final pelo terceira edição seguida. Daquele digníssimo Paraguai que nos tirou da Copa América. Imagina se o Brasil tá lá. O Diogo Boto acho que não ia ser tanto. Não, eu acho que ia ser só 3. 3-0 aí, pra 3-0, vai pegar leve, né? Na verdade não dá pra saber o que é, porque eles tremem com a camisa, né? Então os argentinos também, eles olham mais de baixo o negócio. Então eu acho que não seria tanto assim, mas a diferença técnica de uma equipe pra outra ficou evidente ontem. A Argentina atropelou o Paraguai, mesmo o Paraguai que a Argentina ficou no 2-2 na primeira fase lá na Copa América. Isso é a noção que ela sabe, que ela só tava brincando antes. O comentarista da Rede Globo, o Casagrande, diz que o Brasil hoje deve ser o 5º ou 6º time da América do Sul. Na verdade isso aí é uma coisa que a gente talvez a gente não veja, mas se acontecer, o que fica bem evidente com essa campanha medíocre da seleção brasileira na Copa América, que o Brasil é um forte candidato a ficar fora da Copa do Mundo de 2018. O Brasil, com essa seleção que tem hoje, pelo futebol que vem atuando, é um forte candidato aí a ver Equador, a ver Chile, a ver o próprio Paraguai, a ver Peru, Venezuela, seleções que puseram certa dificuldade para a seleção brasileira a ficar fora de uma eliminatória. De repente não conquistar entre os 5, 4 melhores aí para passar adiante na Copa do Mundo. Isso aí seria inédito. O Brasil é a única seleção do mundo que participou de todas as edições da Copa do Mundo. Isso seria um feito histórico do seu Marinho, do seu Marco Paulo Del Nero, esse povo todo que está lá roubando, não se preocupado mais em encher o bolso que fazer futebol. Certo que o Brasil vive uma fase muito medíocre de jogadores, de seleções, de critérios de convocações. Então o Brasil aí perto de uma façanha ridícula, depois do 7-1 que ficou evidente aí o Brasil realmente ladeira abaixo no cenário do futebol mundial. Eliminatórias que nos 2 primeiros jogos não teremos Neymar. Né? Eliminatórias começam em outubro, né? Para deixar o torcedor atento, então não tem muito tempo de recuperação, de pensar. Tu acha que o Dunga vai mudar todo mundo? Não vai mudar ninguém. Vai ser esse mesmo time que entrou na Copa América aí. E vai ser o Dunga também. Beleza, é isso aí mesmo. Tá. Hoje, passado esse drama da Copa América, agora tem Argentina e Chile, ou Chile e Argentina, já que o Chile está em casa. Um joguinho só, Diogo Botti? Joguinho só, lá em Santiago do Chile, no estádio Monumental, que deve receber mais de 60 mil pessoas. Essa grande final entre Chile e Argentina. Isso, quase que literalmente vai ser. Os 2 melhores futebol nessa edição da Copa América, sem dúvida. Verdade. Bueno, mas passada essa história da Copa América, vamos pensar aqui na aldeia. O Brasil está vivendo o Brasileirão. Estamos chegando na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Grêmio enfrenta aqui na Arena, ainda hoje,
o Cruzeiro, Diogo. O Cruzeiro que vai e volta. Não tá o mesmo Cruzeiro dos outros anos. É verdade, né? O Cruzeiro aí do Vanderlei Luxemburgo, né? Tipo, ainda não conseguiu encaixar com os jogadores que tem aí o time do Cruzeiro depois da saída do Marcelo Oliveira. Certo que o Cruzeiro, o Grêmio tem total condições aí de vencer essa partida e, por que não, até sonhar com uma liderança do Brasileirão. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe do embolamento ali na parte da frente de alguns critérios, de alguns times que estão na frente do Grêmio hoje por critérios. Mas certo, se o Grêmio ganhar e aliados a alguns resultados paralelos, o Grêmio sim pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Isso contando até com uma vitória do Inter, que segura o Sport lá, o líder lá no Recife. Mas certo que o Grêmio tem retornos importantes dos dois laterais, o Marcelo Oliveira na esquerda e o Galhardo na direita estão de volta. O Roger mantém aquele esquema sem o centroavante, com o Pedro Rocha e o Luan oscilando uma hora ou outro na setor de centroavante ali, na última posição do ataque. O Grêmio vem embalado, mas a gente estava até conversando ontem com a Helena aqui. É hora do Grêmio mostrar, realmente. Porque a gente passou aquela oscilação do Grêmio de bons resultados, de boas atuações nem tão boas assim, derrotas. Então agora o Grêmio chegou a hora de embalar. Vem uma vitória importante contra o Avaí lá em Santa Catarina, primeira fora de casa, e agora sim contra o adversário de primeira linha, mesmo vivendo uma fase ainda que não se encontrou em campo. Mas o Sérgio Grêmio tem que fazer o seu papel em campo e sair de campo com a vitória, que pode colocar ele lá em cima na tabela de classificação do Brasileiro. O que aconteceu com o Grêmio? Qual é a grande diferença do Grêmio do Roger para o Grêmio do Luiz Felipe Scolari? Mobilização. Porque não houve troca de equipe. Não, os jogadores são os mesmos, os atletas estão nas mesmas posições, o esquema tático é o mesmo. O certo é que o Grêmio agora está mobilizado, está, como a gente diz na gíria do futebol, fechado com o Roger. Ele implementou uma questão de técnica que os jogadores se abraçaram a causa mesmo, vamos dizer assim. Então o Grêmio hoje é um Grêmio mais forte, com o mesmo grupo. E os resultados estão aí, estão evidentes dentro de campo. O Grêmio vem conquistando vitórias importantes com atuações convincentes. Mas a noite é hoje, hora de conquistar a vitória mais uma vez, para daí sim ver qual é o Grêmio realmente desse Brasileirão. Esse Grêmio que vai lutar pela parte alta da tabela, ou se de repente é um cavalo paraguaio, como a gente está acostumado a dizer, né? É isso aí. O Grêmio joga que horário o jogo? O Grêmio é às 22 horas, jogo da boate. Beleza, jogo da TV então. Grêmio e Cruzeiro hoje, tá frio naquela arena hoje, não é fácil. Mas enfim, deve baita jogo. E não interessa, frio, calor, certo que a direção espera mais de 30 mil torcedores hoje na arena, é noite para lotar mesmo o estádio gremista. É um momento para empolgar, né? Daqui a pouco tá na liderança, dependendo dos resultados, como diz o Diogo, tá na liderança do Campeonato Brasileiro na 10ª rodada. Quem pode ajudar o Grêmio a chegar à liderança é o Internacional. Se o Inter vence o líder Sport lá em Recife, na ilha... Na Recife, um esporte invicto, né? Tarefa insólita, quase pro Inter. E o Internacional não ganha nada fora, tá? Então... na verdade, o Inter tá complicado e ainda mete um time super misto, blaster, cheio de reservas e tudo mais. Coitado do Grêmio que vai esperar uma vitória. Certo é que o Inter realmente, até a gente lendo alguns colunistas lá da capital, o Inter tá montado para perder, né? Então vem com várias modificações aí, até improvisações até certo ponto de alguns atletas. O Inter, o Aguirre poupa vários jogadores que vinham atuando aí, considerados titulares, até já visando o jogo do dia 15 contra o Tigres, sem D'Alessandro, o Inter embarcou, sem Hernando, sem vários outros atletas titulares, aí o próprio Anderson, jogador que segue de fora. Então o Inter vai meio capenga para esse jogo aí tão importante contra o Sport lá em Recife, o líder Sport, né? É um time de sensação do Campeonato Brasileiro até o momento. Certo que o Inter vem diferente daquele Inter montado e realmente vai ter que precisar mostrar muito mais do que pode esse time aí, se quiser sair de campo com a vitória. O Inter que ainda busca uma vitória expressiva fora de casa, né? O Sport, por outro lado, ainda não perdeu nesse Campeonato Brasileiro jogando na Ilha do Retiro, né? Para gente ter um exemplo, esse Inter que vai entrar em campo agora, daqui a pouco, 7h30, terá o Newton, um volante, na zaga, né? Então são esse tipo de improvisação que coloca o Inter realmente muito menos favorito do que deveria se tivesse todo mundo em condições. Destaque para o Nilmar, que é um titular aí que estará em campo, pediu para viajar, pediu para jogar. O Nilmar que a gente sabe que vem de um jogador que tem se mostrado bastante frágil ao decorrer da temporada em virtude das lesões que tem sofrido, mas a gente espera que o Nilmar possa fazer diferente para o Inter e quem sabe por que não buscar uns 3 pontos que seriam realmente uma surpresa da rodada. Com certeza. E tirando a questão da rivalidade Grenal, o Internacional não pode abrir mão dessa vitória por causa da tabela de classificação, né? Por si, né? Por si, o Inter precisa fazer por si, além de Grêmio e tal. É 10ª rodada, gente. Muita coisa vai mudar ainda, né? Faltam 28 rodadas do Campeonato Brasileiro, então realmente muita coisa vai se alterar. O Inter não pode pensar em
grenalização nesse momento, né? O Inter tá hoje é o 10º colocado com 13 pontos, em caso de vitória, assumirá no máximo a 6ª colocação com resultados paralelos. E não vencendo, ele corre o risco de Diogo Bote de ficar na beira não vencendo, exatamente. Ó, vitória de Figueirense, esse povo lá de trás, o próprio Curitiba, do Vasco, aproximam, colam no Inter aí, o Inter coloca em vista sua posição, pode descer pelo menos mais umas... Pode acabar na rodada em 14ª colocação. Bem pertinho da zona de rebaixamento. Isso aí, torna-se preocupante. Estou ignorando a questão da grenalização. O Internacional joga lá na Ilha do Retiro, em Recife, agora às 7h30 da noite, daqui a pouco, na verdade. A LAF, na Liga Nacional, já antes de chegar na LAF, Diogo Bote, vamos estar os outros jogos, o serviço da noite. Os outros jogos vamos passar então. Nessa noite agora, 19h30, além do Inter Esporte, o Vasco que recebe o Avaí, lá em São Januário. Às 21 horas tem Palmeiras e Chapecoense, Atlético Mineiro e Curitiba. O jogo da boate, além de Grêmio e Cruzeiro, Atlético Paranaense e São Paulo e Joinville e Flamengo. Que beleza, né? Ontem, Diogo Bote, meu Luverdense, a gente não tem o resultado, mas meu Luverdense estava ganhando. Não sei como é que acabou, enfim. Não, tu quer que eu confira pra ti aqui? Tem? Não, se tiver eu acho aqui, mas... Não, vamos conferir o Luverdense, vai falando outras coisas aí pra enrolar um pouco, enquanto a gente acha. Bom, a gente pode falar que o Lajeadense, o Alves Azul, está fazendo uma campanha intensa aí de associação, né? Quer te tornar sócio do Lajeadense. E a equipe, então, do Clube Alves Azul está buscando os sócios aí, não só aqui em Lajeado, também nas cidades vizinhas, fazendo um trabalho inédito aí, muito bom, aliás, diga-se de passagem. A equipe do Lajadense está à procura, então. Tu já aderiu à associação? Não, ainda não, mas o meu digníssimo vendedor de sociedade... O pessoal está oferecendo aí, tem que pegar a associação Lajadense. Então, o pessoal da imprensa que está associando aí é o caminho, gurizada. Isso aí, o negócio é firmar mesmo o pé no Lajadense aí, que é o nosso time aqui, né? Não adianta, né? Dia 12... A equipe Alves Azul começa a sua peregrinação na Série D do Campeonato Brasileiro lá em São Paulo contra o São Caetano. Em São Caetano, né? Jogaço, o Lajadense que tá se mobilizando aí, o grupo tá fechado. Anunciou o Ramon essa semana como reforço. Ramon que teve aqui no Gauchão, jogador de muita velocidade e fazia uma bela dupla com o Gilmar. Fecha a conta aí das contratações, a gente tem falado com o pessoal de lá. Só disseram, 3-0, Marçoso, no Verdense. Direção do Lajadense afirma que só vai contratar em caso de negócios extraordinários, assim, que possam valer a pena financeiramente para o clube. Certo que o grupo tá fechado aí, é um grupo bem montado. A gente espera que dê a liga aí nesse elenco aí. Amanhã faz um jogo teste contra o Internacional Sub-23 lá em Alvorada, né, para testar mais o grupo ainda, vamos buscar um entrosamento melhor. O Luiz Carlos Vinck ainda trabalha com algumas peças. O certo é que o Lajadense está no caminho aí para a estreia, que já está chegando, né? Falar em da Liga, Diogo Bote, já saiu a lista dos jogos da Liga Nacional de Futsal e esses jogos são os que interessam a Aláfia, aqui de Lajeado, que é uma das classificadas aí, uma das iniciantes, principiantes e com baita resultados. Com a 6ª melhor campanha da primeira fase, a Aláfia volta a se jogar pela Liga Nacional no próximo dia 13 de julho, uma segunda-feira contra o Crona. Recebe o Crona aqui no complexo da Univates, o time lá de Santa Catarina. Lembrando que no primeiro jogo na primeira fase, as duas equipes empataram o jogo lá em Santa Catarina. Que beleza. Então vai fazer a diferença a sua participação. Que dia mesmo? Dia 13. Isso é uma segunda-feira. Muito bem. Segunda-feira de noite no complexo. Segunda-feira de noite, a gente não tem o horário certo ainda, mas o certo é que deve revezar entre 19h15, se for da TV, ou 20h15. Beleza, isso aí. A Alaf, então, a partir do dia 12, que tem o Lajadense contra o São Caetano, aí o torcedor aqui da região volta ativa, né? Volta ativa, exatamente. Começando com o Lajadense, acompanha pelo radinho aí, acompanha pela internet o Lajadense, depois a Alaf na segunda-feira. Aí a semana promete. Hein? Isso aí, vai bombando. Aí na mesma semana já tem o Inter na Libertadores, na semifinal. Uma semana boa. Semana quente essa do dia 12, 13 de julho. Enquanto isso, nós vamos acompanhando, hoje tem a 10ª rodada, ela completa amanhã com demais jogos do Campeonato Brasileiro e vamos acompanhando o que está acontecendo no esporte também aqui no Papo de Boleiro. Amanhã, depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço.